E você aí estava esperando um final bombástico para 9 Desconhecidos? Provavelmente ficou chupando o dedo, né? Porque a série original do Hulu, que chegou ao Brasil como uma série original da Amazon Prime Video, trouxe um final bem novela da Globo. Vocês não acham, não? Vamos conversar sobre isso agora no veredito de 9 Desconhecidos. Vem! Olá, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Muito obrigada por estarem aqui. E chegamos ao final da nossa análise de série com o nosso veredito de 9 Desconhecidos. Mas vocês sabem que quando acaba uma análise de série, sempre começa uma nova. E com essa poesia tão reflexiva, eu quero te chamar para já me seguir aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e também já botando o sininho para tocar. E é claro, deixando aquele comentário super bacana, mandando um beijo para mim, fala daqui de casa, fala o que você achou do episódio, fala o que você achou da série, conta alguma coisa pra mim, compartilha comigo aqui, vamos conversar sempre e também não esquece do seu like e é claro de me acompanhar lá no Instagram, no @Rafa Gomes e no TikTok, no Rafa Gomes C. Eu espero vocês por lá. Agora, vamos falar sobre 9 Desconhecidos, porque, gente, que finalzinho... mamão com açúcar, né? Vocês não acham, não? Olha, eu tava com uma expectativa tão grande. A série começou debaixo de um mistério enorme, debaixo de muitas especulações e usando toda essa temática holística para falar sobre traumas e questões bem complexas. Mas eu acho que, assim, para uma série que prometia coisas um pouco mais obscuras, a trama acabou se seguindo por um caminho muito suave e muito água com açúcar. Eu acho que 9 Desconhecidos teria sido muito melhor se a trama tivesse alavancado por uma pegada mais dark. Com ela usando todas essas questões, quando eu falo ela, eu tô falando da Masha, com ela usando todo esse espaço para se curar, ao mesmo tempo com ela também usando esse espaço para uma agenda bem subversiva e mais macabra. Eu acho que teria sido muito melhor isso, porque a série, no final das contas, na sua primeira temporada, não passou de uma catarse sobre cura, sobre trauma e sobre questões psicológicas. E assim, eu já vi muitas produções, tanto filmes quanto séries de TV, que falaram sobre cura, sobre traumas e também sobre experiências catárticas para chegar num processo de cura de forma muito mais interessante. Eu, assim, gostei da série. De forma geral, eu achei que 9 Desconhecidos é uma série ok, mas eu acho que, assim, existia um pano de fundo muito legal, que era esse spa de bem-estar que escondia um segredo muito tenso e tal. Porque uma coisa que a gente precisa citar é que 9 Desconhecidos, desde o começo, tem aquela pegada de segredo, sabe? Que em inglês a gente chama de secrecy. Tudo tem um segredo, nada é 100% revelado aos hóspedes, tá todo mundo ali no escuro, eles são submetidos ao uso de psicotrópicos sem autorização deles. Então, assim, aquele lugar acaba se transformando numa espécie de laboratório para testar uma técnica que a Masha não teve coragem de testar em si antes, mas ela usa tudo aquilo lá para testar nas pessoas para depois ver se dá certo nelas. Mas então, só que isso acabou ficando tão raso, tão perene, que a trama ela não caminhou do jeito que ela poderia ter caminhado. Eu acho que, assim, é uma série ok, como eu falei pra vocês, mas ela não atingiu todo o seu potencial narrativo. Eu acho que poderia haver uma segunda agenda, porque desde o primeiro episódio, quando os personagens chegam no spa, tudo é muito suspeito e eles criaram essa atmosfera de sabe, aquele ponto de interrogação na audiência. Eles criaram uma atmosfera que faz com que a gente se questione e questione os personagens o tempo todo. Só que todos esses questionamentos, eles não foram honrados, porque a série não entregou aquilo que ela prometeu no começo, que era uma experiência meio inusitada e também um pouco mais sombria, porque era isso que o trailer estava vendendo, né? Só que o que a gente viu aqui é que realmente a história, ela não foi muito mais longe do que ela poderia ter ido, sabe? Ela preferiu ficar na piscina rasinha ao invés de ir pro lado mais fundo. Porque
eu acho que seria incrível a gente explorar o trauma da Masha, só que ir além do trauma dela e puxar como esse trauma de perder a sua filha e um acidente terrível e a culpa que ela sente por isso e o fato dela ter se mudado da Rússia para os Estados Unidos para recomeçar a sua vida e depois de ter sofrido um atentado por conta de um caso que ela tinha com um homem casado. Eles poderiam pegar tudo isso, gente, que isso aqui é uma construção de personagem incrível. Eles têm uma personagem muito boa, só que eles fizeram pouco caso dela. Eles poderiam ter usado tudo isso aqui para falar que a única forma que ela achou de lidar com todos esses traumas, com essa sucessão, esse efeito dominó de traumas e de consequências caóticas na sua vida, foi criar esse espaço onde ela manipula as pessoas, ela domina as pessoas como uma forma dela tentar ter controle das situações das quais ela nunca teve controle ao longo de sua vida. Já pensou se isso fosse tratado de uma forma muito mais profunda do que só a perda da filha dela? Porque assim como a perda da filha dela gerou toda essa reação em cadeia, eles poderiam ter explorado toda essa reação em cadeia de uma forma muito mais interessante. No final das contas, acabou ficando só nisso, sabe? Perdeu a menina, agora tá tentando reencontrar uma imagem dela pra ver se ela consegue seguir em frente. Mas eu achei que ficou tudo muito assim, sabe? Só isso, não passou desses dois níveis. E pra mim esse é um grande problema de Nove Desconhecidos. Eu acho que o David Kelley é um dos grandes criadores, um dos grandes produtores da televisão da atualidade. Mas assim como o Ryan Murphy, que é outro produtor e criador de conteúdo pra TV sensacional, nem sempre ele acerta. A série tem muito potencial. Não sabemos como ela vai se desenvolver, porque o final foi realmente um final fechadinho, né? Então não sei se isso vai se tornar uma franquia antológica ou se fica mesmo como uma minissérie. No final, a gente vê aqui nesse episódio que nós tivemos um encerramento que foi muito novela da Globo, novela das 8 ainda, história da carochinha, sabe? Todo mundo perfeito ali, ninguém foi responsabilizado por nada. Todo o caos que foi gerado já nos 2 últimos episódios, com a Delilah indo pra polícia fazer denúncias e tal, tudo isso na verdade não valeu de nada. O arco da Delilah acabou sendo um arco muito inútil, porque ela passa a temporada inteira batendo de frente com a Masha, pra no final da série, quando ela tem um momento de glória dela, que é fazer a denúncia e realmente expor o que tá acontecendo ali, na verdade, no final das contas, não dá em nada, porque as pessoas acabaram meio que equiparando, né, todos os riscos aos quais elas foram expostas com os benefícios que elas conseguiram nesse spa e no final de tudo, todo mundo fechou o bico e não denunciou a Masha. O que também seria um desfecho bem... poderia ter tido algo mais. Eu acho que toda essa experiência de catarse, de tentar reencontrar o filho, de tentar ter uma experiência de closure, que a gente quer dizer aqui, de realmente de encerramento, de fechar um capítulo da sua vida, eu creio que tudo isso poderia ter sido explorado de uma outra forma. Até porque, né, gente, doce ilusão você viver na base de psicotrópico, viver na base de dorgas, pra tentar seguir em frente com a sua vida depois de uma perda. Isso não funciona, então eu acho que poderia ter sido um pouco mais... poderia ser um pouco mais prático, poderia ter sido um pouco mais aprofundado, um pouco mais realista. E eu achei que alguém fosse morrer nesse final, mas no final dos contos ninguém morreu. Ninguém foi responsabilizado por nada, gente. A Jessica e o boy dela, que é aquele menino lá que ficou milionário porque ganhou na loteria, acabaram ficando com o espaço Tranquillum, porque eles queriam algo que desse propósito na vida deles, porque eles estavam só vivendo de gastar dinheiro, usar a fortuna e estavam sem propósito, decidiram ficar com o lugar, o que eu achei muito mal feito isso. Primeiro porque eu achei que os dois personagens de todos ali foram os menos explorados. A gente não se aprofundou em nada do passado deles, de como eles chegaram naquele contexto de infelicidade. Tudo que a gente sabe é que um era milionário, os dois estavam juntos há muito tempo, casados, se conhecem desde quando eles eram bem novinhos, acabaram ficando ricos e caíram nessa vida de futilidade. Mas assim, nem os problemas com o corpo, os problemas de distúrbio alimentar da
Jessica foram abordados, sabe? O menino, o único problema dele foi o fato dele ter sido milionário, ele não tem nenhuma bagagem por trás, sabe? Ele não tem nenhuma história, uma história de luta. O menino é negro, gente, não tem uma história ali. Não tô falando que precisava envolver racismo, mas só pelo fato dele ser um negro nos Estados Unidos, ele já lida com muita coisa. E nada disso, sabe? Não teve nenhuma camada disso sendo explorada. Os arcos mais explorados aqui são do Tony e da Frances, que acabam ficando juntos. A gente tem o arco do Lars sendo explorado também. E, obviamente, da família Marconi e também, é claro, da Carmel. Mas, assim, acho que a série deixou alguns buracos, algumas coisas que poderiam ter sido feitas. Não acho que o arco da Jéssica e do esposo dela foi tão bem trabalhado a ponto de fazer com que eles fossem desse ponto A para líderes do Tranquilo. E a Masha acabou ficando com a Ferrari amarela, né? Eu acho que era uma Ferrari, eu sei zero de carro, gente. Mas ela foi uma mulher que disse que abriu esse espaço para poder encontrar paz e para poder transformar a realidade, não apenas dela, mas de outras pessoas, depois de tudo de errado que ela fez nessa vida. Mas no final das contas, ela saiu com uma Ferrari milionária ali debaixo do braço, né? E seguiu na sua aventura, teoricamente, debaixo de psicotrópico, né? Porque ela vê a menininha ali do lado dela no carro e a gente tem a impressão de que só é possível ver a criança ou ver aquela pessoa amada que se foi por meio desse composto químico que eles fazem aí, desse coquetel Molotov. Então eu fiquei pensando aqui, será que ela pilotou esse carango sob efeito de drogas? Ou ela não precisou mais do psicotrópico para poder ver a sua filhinha? De qualquer forma, o desfecho dela foi um desfecho bem vago, um pouco incoerente com tudo que foi tratado da personagem. E no final das contas, o arco que eu mais gostei mesmo foi o da Frances e do Tony, que eu acho que foi um arco muito bem construído. E a química entre o Bob Cannavale e a Melissa McCarthy, ó, é ouro. A química entre eles dois está muito boa mesmo. Mas eu acho que Nove Desconhecidos é uma promessa que não se cumpriu. É uma série fine. É uma série... Recomendaria, mas ao mesmo tempo recomendaria com ressalvas. Não é tudo que poderia ter sido. Foi boa, mas poderia ter sido ótima. Vocês não acham? E agora, pra gente encerrar, eu vou ler os comentários que vocês deixaram no vídeo da semana passada, pra gente, é claro, dar um fim nesse análise de série que foi tão incrível com a participação de todos vocês. E essa semana eu quero muito agradecer aqui, gente, a Sandra Mazo, que deixou 3 comentários aqui. A Sandra é super participativa e ela agradeceu aqui pelos vídeos. Ela disse que ela gosta da forma como eu explico. E eu quero muito te agradecer por ter participado dessa análise de série comigo aqui, querida. Muito obrigado mesmo. Eu vi aqui os seus comentários e vi que você tava na expectativa também de alguém morrer, né? Infelizmente não tivemos nenhuma morte aqui, né, gente? Mas, de qualquer forma, eu acho que valeu a experiência, mesmo a série não sendo tudo que a gente queria, né? Pelo menos na minha opinião. Eu quero que vocês me contem as opiniões de vocês sobre o final da temporada aqui. Ó, tem comentário também aqui do Alexandre de Paulo que diz que tá amando a série e ele acha que ia dar mal pra Carmel também. Pois é, Alexandre, não foi dessa vez, né? Senti falta de uma morte, viu, gente? Sei lá, faltou um pouco mais de impacto. De qualquer forma, eu preciso fazer uma pausa dramática aqui, porque esse aqui, gente, ele bate ponto no canal. Ele deu uma sumidinha, mas ele está de volta. Eu estou falando aqui de El Antonito Returns. El Antonito, o retorno. Muito obrigada por você ter aparecido aqui, El Antonito. Ele disse que ficou frustrado com a série Nove Desconhecidos. Não sei se você assistiu o final, mas se você tiver assistido, não esquece de deixar o seu comentário aqui, El Antonito, e para de sumir do canal. Tem tanta coisa legal aqui e é importante a sua participação como a participação de todos vocês. Se você ainda não deixou comentário aqui no canal, não perde tempo, porque eu leio o comentário de todo mundo. Eu não passo batido por ninguém, viu? E também tem o comentário do Charles Moraes que falou: como você é chique, cobriu o Festival de Toronto. Pois é, dessa vez eu não fui pro Canadá. Em 2019 eu fui pro Canadá cobrir o festival. O ano passado a gente fez a cobertura online e esse ano também foi cobertura online, mas vai sair muita coisa da Netflix, então continua aqui comigo, porque em breve vai sair vídeo do filme O Culpado, que vocês vão adorar, mas isso aí é papo para outro vídeo.
E é isso aí, gente. Quero falar da Fabrícia Cristina também, que disse que precisa se reorganizar porque ela parou no episódio 3. Mas assiste com calma, viu, Fabrícia? Porque, olha, a série é boa, mas, como eu falei antes, ela não foi tudo que eu esperava que ela pudesse ser. Mas vai valer a pena o seu tempo, de qualquer jeito. Assiste com calma. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa análise de série, não sai daqui do canal, gente. É muito importante que você fique aqui comigo. Eu adorei fazer análise de série com todos vocês e eu espero muito que vocês possam estar comigo na próxima série que a gente vai analisar. E é claro, fique de olho porque tem mais vídeos saindo essa semana sim. E vai ser sobre o filme O Culpado, da Netflix. Filmão que vocês vão adorar e a crítica sai antes da estreia, ok? Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!